devem ser mantidos até o final. Tá? Para a leitura da sentença, eu vou pedir que todos se coloquem de pé. Pois bem, em conformidade com a decisão do Colendo do Conselho de Sentença, declaro condenados os réus Leonardo Macedo Cunha, Peterson Patrick Silveira Oliveira e Vinícius Adonai Carvalho da Silva, já qualificados, todos como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3º e 4º do Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, esse por duas vezes, artigo 288, parágrafo único do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 29 do Código Penal. Os réus, portanto, foram condenados com relação a todas as acusações que foram recebidas na pronúncia. Vamos à fixação das penas. Com relação ao réu Leonardo, começando pelo réu Leonardo, e o primeiro fato de associação criminosa, não foram valoradas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, motivo pela qual a pena base foi fixada em 3 anos de reclusão. Há uma atenuante da menoridade relativa, porém, ela não pode conduzir a menos do que o mínimo legal, portanto, a pena fica mantida em 3 anos de reclusão. Há, no entanto, uma majorante do parágrafo único do artigo 288, reconhecida pelos jurados, que deve ser aplicada no grau máximo de meio, dado o grande número de crianças ou adolescentes envolvidos, razão pela qual a pena para esse delito é de 4 anos e 6 meses de reclusão. Com relação ao homicídio consumado, vítima Ronei Júnior, as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente em relação à culpabilidade, em relação às consequências do delito, tendo em vista que a vítima contava apenas com 17 anos, quando teve sua vida violentamente ceifada. Em série de consequências do crime, mostra-se muito mais grave a interrupção dolosa e violenta da vida de um adolescente, menor de 18 anos, portanto, do que de um adulto, justamente por retirar a vida de alguém que, via de regra, tinha muitas décadas a aproveitar, além de, como regra, dilacerar a família da qual a vítima fazia parte, sobre o que não se tem dúvida ante a reação do pai e da mãe de Ronei Júnior ao longo de todo esse julgamento. Neste ponto, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que está citada na sentença. Pena base para esse crime foi fixada em 18 anos de reclusão. Com relação à pena provisória, uma das qualificadoras foi considerada para qualificar o crime, a outra para aumentar a pena, considerada também a minoridade relativa do réu, motivo pela qual a pena provisória foi fixada em 17 anos de reclusão para esse delito e tornada definitiva porque não havia majorantes ou minorantes. Com relação ao homicídio tentado contra a vítima Richard, na pena base não há circunstâncias valoradas negativas, fixado em 12 anos de reclusão. Na pena provisória, também, uma das qualificadoras foi usada para qualificar o delito, as duas outras para majorar a pena provisória, e também foi reconhecida a atenuante da menoridade, motivo pelo qual a pena provisória, que foi fixada em 13 anos e 6 meses de reclusão, com a minorante da tentativa aplicada em grau máximo, já que não se chegou perto da consumação, chegou-se a 4 anos e 6 meses de reclusão para esta tentativa de homicídio. Com relação ao quarto fato, tentativa de homicídio contra a vítima Franciele, não houve valoração negativa de circunstâncias judiciais, motivo pelo qual a pena base foi fixada no mínimo legal de 12 anos de reclusão. Com relação às circunstâncias agravantes, uma das qualificadoras foi usada para qualificar o delito, a outra para aumentar a pena base nessa fase como agravante, também reconhecida a atenuante da minoridade relativa, motivo pelo qual a pena provisória foi mantida em 12 anos de reclusão. Por fim, também aplicada a minorante da tentativa em 2/3, a pena definitiva aplicada a esta tentativa é de 4 anos de reclusão. Quinto fato, homicídio tentado contra a vítima Ronei Pai.
Também não houve valoração negativa de circunstâncias judiciais, motivo pelo qual foi fixado em 12 anos de reclusão a pena base. Com relação às agravantes, da mesma forma, uma das qualificadoras foi usada para qualificar o delito, a outra para aumentar a pena base, também atenuante da minoridade relativa, pena provisória mantida em 12 anos, pena definitiva em 4 anos de reclusão. Por fim, a corrupção de menores, pena base no mínimo legal, a minoridade relativa não pôde reduzi-la para abaixo do mínimo legal, também no mínimo legal, e reconhecida a majorante prevista no artigo 244b, parágrafo 2º do ECA, foi elevada a pena definitiva para 1 ano e 4 meses de reclusão. A pena total aplicada ao réu Leonardo nesse feito, portanto, é de 35 anos e 4 meses de reclusão. Réu Peterson, pelo crime de associação criminosa, não houve valoração negativa das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual foi fixada a pena base no mínimo legal de 3 anos de reclusão. Apesar de presente atenuante da minoridade relativa, não houve redução da pena provisória, que também ficou em 3 anos de reclusão, com base na súmula do STJ. E, por fim, reconhecida pelos jurados uma causa de aumento de pena, que será aplicada em metade nos mesmos moldes que foi para o réu Leonardo, dado o grande número de crianças ou adolescentes envolvidos. Chegamos à pena definitiva para a associação criminosa em 4 anos e 6 meses de reclusão. Com relação ao homicídio consumado de Ronei Júnior, a culpabilidade foi valorada em desfavor do réu Peterson, em maior medida, inclusive, do que em relação aos corréus, pois ele quem desferiu os golpes na vítima fatal. Do mesmo modo, foram valoradas as consequências do crime em medida negativa ao réu, motivo pelo qual a pena base foi fixada em 20 anos de reclusão. Com relação às agravantes, uma das qualificadoras foi utilizada para qualificar o delito, a outra como agravante. Há também a atenuante da minoridade relativa e, no caso específico do réu Peterson e em relação exclusivamente ao homicídio consumado de Ronei Júnior, há também confissão prestada perante o Conselho de Sentença, pelo que a pena provisória foi fixada em 17 anos de reclusão, tornada definitiva em seguida. Quanto ao homicídio tentado de Richard, não há causas judiciais a serem valoradas em desfavor do réu, motivo pelo qual foi fixado em 12 anos de reclusão a pena base. Da mesma forma, uma das qualificadoras foi utilizada para qualificar o delito, as demais para agravar a pena como agravantes e também presente atenuante da minoridade relativa, pena provisória em 13 anos e 6 meses de reclusão. Como se trata de uma tentativa, também foi reduzida em 2/3, porque não se chegou próximo à consumação desse crime, motivo pelo qual a pena definitiva aplicada nesse delito é de 4 anos e 6 meses de reclusão. Quanto à tentativa de homicídio contra a vítima Franciele, da mesma forma, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual a pena base foi fixada em 12 anos de reclusão. Uma das qualificadoras serviu para qualificar o delito, a outra será utilizada como agravante, atenuante da minoridade relativa também presente, pena provisória mantida em 12 anos de reclusão, com base na súmula da STJ que impede que se reduza a menos que isso, chegando, portanto, com uma redução da tentativa em 2/3 a 4 anos de reclusão. Tentativa de homicídio contra a vítima Ronei Pai, também não há circunstâncias judiciais negativas, da mesma forma, uma qualificadora foi usada para qualificar, não há circunstâncias judiciais negativas, pena base 12 anos de reclusão. Não há, uma das qualificadoras foi usada para qualificar o delito, a outra para aumentar a pena como agravante, e também a atenuante da minoridade relativa, mantida a pena provisória em 12 anos de reclusão pelos mesmos motivos já aventados. Não há causa de aumento de pena, há a redução da tentativa em 2/3, 4 anos de reclusão. Corrupção de menores, pena base em 1 ano, que é o mínimo legal. Não há agravante, há atenuante da minoridade relativa, mas não se pode reduzir abaixo do mínimo legal, mantido 1 ano de reclusão. E, por fim, reconhecida pelos jurados, a causa de aumento de pena prevista no ECA, que será aplicada em 1/3, chega-se a 1 ano e 4 meses de reclusão. Total de pena aplicada ao réu Peterson, com base nas regras do concurso de crime especificadas na sentença, 35 anos e 4 meses de reclusão. Com relação ao réu Vinícius,
Com relação à associação criminosa, primeiro fato da denúncia, foi valorado negativamente a circunstância de maus antecedentes, com base numa condenação criminal transitada em julgado por fato anterior, mas a condenação transitou em julgado após a prática desse fato. Tendo essa valoração negativa, a pena base foi fixada em 3 anos e 4 meses de reclusão. Valorada a atenuante da minoridade relativa, chegou-se a pena provisória em 3 anos de reclusão, qual, por sua vez, foi majorada na terceira fase de fixação em metade, para que se chegasse a 4 anos e 6 meses de reclusão. Com relação isso pela associação criminosa. Com relação ao homicídio qualificado consumado, vítima Roney Júnior, foi valorada negativamente a culpabilidade, já que toda a violência foi praticada na presença do pai da vítima, e a vítima era adolescente. Maus antecedentes pelos mesmos motivos do delito anterior, e também as consequências pelos mesmos motivos já referidos em relação ao réu Leonardo. Pena base fixada em 20 anos de reclusão. Com relação às qualificadoras, mais uma vez, uma qualificou o delito, a outra foi utilizada como agravante, também valorada a atenuante da minoridade relativa, pena provisória pelo homicídio consumado em 18 anos e 9 meses de reclusão, que foi tornada definitiva. Homicídio tentado contra Richard. Não houve valoração, aliás, houve valoração negativa apenas dos maus antecedentes, pelos mesmos motivos já aventados anteriormente. Pena base em 14 anos de reclusão. Uma das qualificadoras serviu para qualificar o delito, as outras duas como agravantes. A atenuante da minoridade relativa foi aplicada, pelo que se tem a pena provisória fixada em 15 anos e 9 meses de reclusão. Com a minorante da tentativa aplicada em grau máximo, pois o delito não chegou perto da consumação, dadas as lesões que foram verificadas na vítima, em grau leve. Pena definitiva aplicada pela tentativa contra a vítima Richard foi de 5 anos e 3 meses de reclusão. Contra a vítima Franciele, a tentativa em seguida, houve valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, chegando-se a pena base de 14 anos de reclusão. Uma das qualificadoras serviu para qualificar, a outra como agravante, e também atenuante da minoridade relativa, motivo pelo qual a pena provisória foi fixada em 13 anos e 3 meses de reclusão, com a pena definitiva, por conta da diminuição da tentativa em grau máximo, em 4 anos e 5 meses de reclusão. Em seguida, pelo homicídio qualificado tentado contra a vítima Roney Pai, valorou-se negativamente os maus antecedentes, com pena base em 14 anos, portanto. Da mesma forma que uma qualificadora foi utilizada para qualificar a outra para agravar a pena, também atenuante da minoridade, pena provisória em 13 anos e 3 meses de reclusão, e a redução da tentativa, pena definitiva para esse fato, 4 anos e 5 meses de reclusão. Com relação à corrupção de menores, pena base também majorada pelos maus antecedentes, 1 ano e 4 meses de reclusão. Atenuante da minoridade relativa incidiu, o que levou a pena a 1 ano e 2 meses de reclusão, pena provisória, e aumentada da metade, por conta da majorante conhecida pelos jurados, 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão. Com base nas regras do concurso de crimes, a pena unificada aplicada ao réu Vinícius Adonai Carvalho da Silva, nesse feito foi de 38 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. A detração penal será realizada pelo juízo da execução penal. O regime inicial para todos os réus será o regime fechado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada. Impossível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e 77 do Código Penal. Não obstante, este juízo entenda, e pelo qual passarei a demonstrar que seria o caso de prender todos os réus em plenário, neste dia, com base na aplicação do artigo 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal, já adianta aos senhores que foram concedidas 2 ordens de habeas corpus preventivo pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça e, portanto, os réus não serão presos nessa oportunidade. No entanto, eu vou, da mesma forma, irei fundamentar o motivo pelo qual entendo que seria cabível a decretação da execução imediata da pena, tendo em vista que os 3 foram condenados a mais de 15 anos de reclusão nesta sessão plenária.
Isso porque há de se afastar a tese de inconstitucionalidade material do artigo 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal, na redação dada pelo pacote anticrime, com base na pretensa violação do princípio da presunção de inocência. Em primeiro lugar, deve-se relembrar que o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades em que enfrentou um tema, principalmente a partir da viragem jurisprudencial ocorrida em 2016, deixou claro que o referido princípio, por si só, não impede a execução provisória da pena. Isso porque não existe um impedimento constitucional absoluto de que alguém condenado por decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, como atualmente prevê o artigo 492, citado além do parágrafo 4º dessa norma, possa ser instado a cumpri-la provisoriamente de forma imediata, até que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando o cumprimento de pena, então, passará a ser definitivo. Cito alguns julgados do Supremo Tribunal nessa linha. É verdade, e não se nega, que o entendimento esposado nos acórdãos acima referidos sofreu uma substancial alteração, principalmente em relação à possibilidade de execução provisória das penas impostas em acórdão penal condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54 pelo STF, quando foi afirmada a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, o qual, a princípio, estipula que somente é cabível a prisão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em flagrante ou em caso de prisão cautelar. Uma leitura atenta dos votos dos ministros do STF naquele caso, naquelas ADCs, portanto, todavia, demonstra que a ratio decidendi acolhida pela maioria naquela oportunidade não foi a pretensa inconstitucionalidade de eventual previsão legal que estipule a execução provisória em determinadas hipóteses, em que pese alguns ministros tenham assim votado, a exemplo dos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Mas sim que a vedação à execução provisória da pena naquele momento decorreria de norma legal, no caso, o artigo 283 do Código de Processo Penal, o qual, em si, não apresenta qualquer vício de constitucionalidade, sendo nesse sentido o voto do ministro Dias Toffoli, que votou com a maioria para declarar a constitucionalidade daquela norma, destacando-se como o julgamento foi por maioria apertada, lembro que foi por 6-5, essa diferença de fundamentação do voto já é suficiente para excluir a tese da inconstitucionalidade absoluta da execução provisória da pena como ratio decidendi daquelas ADCs. Eu cito alguns trechos do voto do ministro Dias Toffoli que mostram exatamente isso, com ressalva, inclusive, para essa hipótese, prevendo que seria possível prender logo após a condenação pelo tribunal do júri. Ainda sobre o mesmo voto, destaco o trecho em que o ministro Dias Toffoli fez questão de ressalvar a peculiaridade dos julgamentos pelo tribunal do júri, algo que reforça a conclusão que impede que, a partir do julgamento daquelas ações diretas declaratórias de constitucionalidade, se pretenda sustentar a inconstitucionalidade do artigo 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal. Até porque, como já dito, sobre este ponto não houve maioria. Mais do que isso, mesmo antes da lei do pacote anticrime, o voto em questão, do ministro Dias Toffoli, já sustentava a possibilidade da execução provisória da pena das condenações proferidas pelo tribunal do júri. Eu cito o trecho. Todas essas considerações, por sua vez, conduzem às seguintes conclusões. A. O princípio constitucional da presunção de inocência não veda por si a execução provisória da pena. B. A época do julgamento daquelas ações declaratórias de constitucionalidade pelo STF, o que vedava a execução provisória da pena era a previsão legal constante do artigo 283 do Código de Processo Penal, cuja constitucionalidade foi reconhecida. E C. Ao menos um dos ministros que votou com a maioria, expressamente o ministro Dias Toffoli, ao menos para um dos ministros, a regulamentação legal de forma diversa, no caso, que autorizasse a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, quanto mais para sentenças proferidas no tribunal do júri, não viola a Constituição Federal ou o princípio da presunção de inocência. Este voto, por sua vez, somado aos 5 votos vencidos na ocasião, forma a maioria para sustentar que a execução provisória da pena, desde que prevista em lei, é compatível com a Constituição Federal, em especial nos casos concernentes aos vereditos do Tribunal do Júri. Em linha de consequência,
verifica-se que a previsão constante atualmente no artigo 492, oriundo de modificação legislativa, não viola a norma constitucional, em especial o princípio da presunção de inocência. Antes, constituindo exceção infraconstitucional à regra prevista naquele artigo, também de status infraconstitucional, que até então vedava em absoluta a execução provisória da pena. E aqui, como se sabe, aplicam-se as regras consagradas na solução de antinomias, mais especificamente critérios cronológico e da especialidade, prevalecendo o artigo 492, inciso 1, a linha E do Código do Processo Penal em seu âmbito de incidência. Cito um julgado do STF, e impossível ignorar ainda que no âmbito da suspensão de liminar número 1504 do Rio Grande do Sul foram proferidas 2 decisões monocráticas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, no final do ano passado, reconhecendo incidentalmente a constitucionalidade do artigo 492, a linha 1, inciso 1, a linha E do Código do Processo Penal, confirmando a tese desenvolvida por esse juízo. Em suma, não há qualquer inconstitucionalidade a ser reconhecida na redação atual daquela norma, motivo pelo qual entendo que deveria ser o caso de aplicá-la no caso concreto. No entanto, como já dito antes, em respeito às 2 decisões que foram proferidas nos habeas corpus preventivos impetrados pelas defesas de Peterson e de Leonardo, e que, por conta de se basearem em motivos jurídicos, portanto extensíveis aos demais, estendo ao réu Vinícius desse julgamento, será decretada a execução imediata da pena, porém com suspensão de seu cumprimento, em obediência à decisão do do Tribunal de Justiça, Primeira Câmara Criminal, dos 2 habeas corpus. Houve pedido formulado pelo Ministério Público de prisão preventiva dos réus neste ato, com base no risco à ordem pública ou melhor, garantia da instrução penal. No entanto, não foi verificado por esse juízo o risco atual à ordem pública, tendo em vista que os fatos são de 7 anos atrás, e, com relação à instrução criminal, nada sobreveio de ameaças às vítimas ou testemunhas que pudesse justificar sua reclusão cautelar nesse momento. Então, vai indeferido o pedido de prisão preventiva, porém, com relação ao requerimento subsidiário, vai decretado a execução provisória da pena, porém, suspensa sua execução em obediência às ordens proferidas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, utilizando-se, inclusive, como parâmetro a mesma situação ocorrida em júri recente anterior, o júri da Boate Kiss. Ao final dos trabalhos, agora, me cumpre fazer alguns agradecimentos a algumas instituições e pessoas que tornaram possível a realização deste júri tão importante aqui na comarca de Charqueadas. Em primeiro lugar, eu agradeço a Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do desembargador Giovanni Conte, Corregedor-Geral de Justiça, a quem dirijo os meus cumprimentos pelo auxílio prestado a esta comarca. Estendo o mesmo agradecimento à doutora Michele Becker, juíza corregedora da 4ª Região, que engloba esta comarca, por todo o auxílio prestado diretamente a este magistrado na preparação dos trabalhos desse júri, diante da complexidade do caso e de toda a logística que ele demanda. Também agradeço imensamente ao 28 BPM, na pessoa do seu comandante, o Tenente-Coronel Ribeiro, pelo pronto auxílio prestado ao Poder Judiciário, como é de costume da valorosa Brigada Militar, na logística e na segurança necessárias à boa realização dos trabalhos ao longo desses 3 dias de julgamento. Em seguida, cumprimento a acusação, cumprimento as defesas, pela dedicação e brilhantismo das teses trazidas em plenário, sem partir para ataques pessoais, o que contribuiu para manter a honorabilidade da instituição do Tribunal do Júri, quanto mais num caso de tamanha repercussão. Cumprimento ainda os serventuários da Justiça, os policiais militares e agentes penitenciários, os quais tornaram possível a realização desse júri. Por último, porém de primeira importância, agradeço imensamente aos 7 jurados que integraram o Conselho de Sentença em favor da realização de justiça neste caso, posto a julgamento, e em detrimento das suas rotinas e afazeres pessoais, ao longo destes 3 últimos dias. O Poder Judiciário da comarca de Charqueadas reconhece a sua valorosa contribuição e, por conta disso,
nesta oportunidade, entrega a cada um dos senhores uma carta de agradecimento assinada por esse magistrado. Sendo assim, declaro encerrados os trabalhos. Agradeço a todos pela presença. Está encerrado.